Vamos então agora juntos meditar na nossa 12ª, última mensagem no Sermão do Monte. Para você que está acompanhando online, nós temos todas as 12 mensagens, teremos essa também depois, aí no nosso website ou nas plataformas da nossa igreja. E hoje, querido, nós chegamos num texto que está no versículo de número 24 até o versículo de número 29 do capítulo 7. Encerramos esses 3 capítulos do Sermão do Monte e eu chamei essa meditação das palavras de Jesus. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos ler o texto juntos. Capítulo 7, começando do versículo 24, a palavra de Deus diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Bom, eu não preciso dizer para vocês que Jesus foi um mestre em encontrar maneiras de comunicar a sua palavra aos seus ouvintes. Jesus usou parábolas, Jesus usou metáforas, Jesus usava uma linguagem que, embora profunda, ela era facilmente entendida pelo camponês mais simples que estava ali ajuntado para ouvir o que ele dizia, assim como ele incomodava com essas mesmas palavras os mais cultos doutores da lei. Jesus encontrava maneira com que os seus ouvintes viessem para dentro das palavras que ele estava proferindo. E não é de espanto para nós que o povo se admirasse com isso, porque ele não falava como quem tinha decorado um conjunto de normas, de leis. Ele não falava como quem expressava algo, ele falava como alguém que era dono desse algo, alguém que era capaz de mudar a história. Por isso as pessoas se maravilhavam. Mas algo me encanta como Jesus escolheu fechar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um conjunto de princípios, queridos. Nós não estamos falando de outra coisa a não ser estabelecer a nossa vida sobre princípios. Nós estamos falando sobre a renovação da nossa mente. Nós estamos falando sobre a transformação da nossa vida, que não acontece a não ser se nós substituirmos valores, conceitos, princípios. Eu disse para vocês que o princípio maior, onde tudo isso está estabelecido, é o amor de Deus. Deus nos ama, e ama tanto que enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos vida, e tivéssemos vida abundante, a partir de uma compreensão clara de quem é Deus, de quem somos nós, de qual é o nosso chamado, de qual é o nosso propósito, do para que nós existimos. E a partir desse fundamento, desse princípio mor, outros princípios vão sendo estabelecidos no Sermão do Monte. Princípios de pureza da nossa vida, princípio de amor ao próximo, princípios de lidar com as pessoas diferentes, lidar com o perdão, com o amor, princípios sobre a oração. E nesse capítulo agora, no finalzinho, Jesus fecha fazendo um paralelismo entre 2 homens ou 2 tipos de pessoas. Se vocês repararam, o texto começa já fazendo uma comparação, mas é uma comparação diferente, porque até certo momento da comparação, os 2 são iguais. Até certo momento da comparação, os 2 são únicos, não há diferença. A diferença está em um ponto, que é como nós ouvimos as palavras de Jesus. Ele diz de um prudente e diz de um insensato.
se você prestou atenção no texto. Mas ele diz que ambos ouviram. Ele não diz que o prudente ouviu um conjunto de explicações e o insensato outro. Ele diz que ambos ouviram as suas palavras, as mesmas palavras. Ambos receberam o mesmo ensinamento. Porém, a aplicabilidade, prestem bem atenção, a aplicabilidade do insensato e do prudente é que diferenciaram o resultado final das suas vidas, aqui colocado como a questão da construção de uma casa. A aplicabilidade é o que determinou o resultado final de tudo o que eles ouviram das pessoas, de Jesus, perdão. Há um escritor que eu gosto muito de ler, que ele diz o seguinte: nós paramos de ouvir as palavras de Jesus. Nós paramos de ouvir a voz de Jesus. O tempo passa tão rápido, as coisas estão tão corridas, nós estamos tão conectados, que na miríade de vozes que ouvimos, nós não nos perguntamos mais: cadê a voz do meu Senhor? Qual é a voz do meu Jesus? Nós não sintonizamos mais os nossos ouvidos para ouvir a voz de Jesus. Às vezes ouvimos tantas pessoas falarem em seu nome, mas não ouvimos mais a voz de Jesus. E esse texto mostra para nós de forma muito clara, é que se esses dois homens, representando a raça humana, eu, você, homens e mulheres, gente mais jovem, gente mais velha, ouviram a mesma coisa, da mesma boca, com resultados tão diferentes, nos leva a entender que a forma com que ouvimos a voz de Jesus vai determinar a aplicabilidade dessa voz na nossa vida. Pensem comigo, aqueles dois homens estão construindo mais ou menos próximo um do outro. E aí um olha para o outro, o que está construindo sobre as rochas, olha, vê o outro lá construindo sobre um banco de areia e vice-versa. E eles olhariam um para o outro e diriam assim: joia, estamos ambos construindo a mesma coisa. E está errado? Não. Eles estão construindo a mesma coisa. Você está construindo uma família, seu vizinho está construindo uma família. Você está construindo relações, a outra pessoa do seu lado está construindo relações. Você está construindo uma comunidade de fé que nós chamamos de igreja. Tem outro também fazendo isso. Você está construindo a expressão, presta atenção nisso, irmão. Você está construindo a expressão visível de Cristo em uma sociedade. Tem outro também fazendo isso. E sabe o que é mais interessante? É que se passasse alguém na estrada mais próxima e olhasse ambos trabalhando, a pessoa também de fora iria dizer: estão fazendo a mesma coisa. Ambos estão construindo uma casa. Porém, o resultado daquela construção, em breve, iria ficar bem distinto. Uma delas levaria à celebração, à proteção, ao abrigo. Uma delas levaria ao bem-estar. A outra levaria à decepção, à tragédia, à tristeza, à dor. Uma das casas iria desabar. E nesse desabar, você pode pensar nas vidas que deixam ou que perdem o seu abrigo. Você pode pensar nas pessoas que foram feridas nesse desabamento literal. Então, quando você olha para o vizinho e diz: eu estou construindo um casamento, o vizinho está construindo um casamento, e passa alguém por perto de vocês e diz: ambos estão construindo um casamento, mas sobre que fundamento um e outro está construindo o casamento? Sobre que base um e outro está constituindo uma comunidade da fé? Sobre que base eu e você estamos construindo a imagem de Cristo para as pessoas? Sobre que base? Você pode dizer: nas palavras de Jesus. Bom, mas então eu preciso fazer uma outra pergunta: que palavra de Jesus? Porque os dois ouviram as mesmas palavras, os dois intentaram o mesmo empreendimento, supostamente influenciado pelo que ouviram, mas ambos construíram de forma diferente. Construíram com bases, com alicerces. E uma coisa que eu pensei muito enquanto meditava nesse texto para nós nessa manhã, é como nós podemos facilmente
Imaginar alicerce como algo passado. Presta atenção em mim. Quando nós vamos construir algo, falamos agora da marcenaria, pedi para mostrar para vocês os buracos. Naqueles buracos vão derramar concreto, vão colocar algumas barras de ferro, vamos levantar uma parede a partir da sustentabilidade que será dada daquele fundamento. Mas é muito comum, depois que as paredes estiverem levantadas, que começar a colocar o telhado, a gente não se lembra mais da fundação, a gente trata a fundação como tempo, momento passado. Não. A fundação nunca é, na construção da nossa vida, tempo e momento passado, ela é presente. Hoje eu estou lançando fundamentos, na minha vida, em áreas particulares e em áreas coletivas. Hoje você está lançando fundamentos na sua relação, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na estruturação da sua vida. Hoje nós, como comunidade, hoje, nessa manhã de domingo, nós estamos lançando fundamentos para o estabelecimento dessa comunidade de fé chamada New Life Church. Não é coisa do passado, não foram 20 anos atrás, 21 anos atrás, é hoje. Hoje nós lançamos fundamento na formatação das nossas amizades. Hoje nós lançamos fundamento na percepção que as pessoas terão de Cristo a partir da nossa vida. Hoje, fundação não é tempo e espaço passado, é presente. Cada um veja como edifica. Porque se você edificar, se você começar a edificar sobre aquilo que será testado, e agora eu preciso fazer só um parênteses, tudo será testado. O apóstolo Paulo disse que as nossas obras serão testadas, e aquilo que o fogo puder consumir, se for palha, se for feno, se for madeira, vai ser consumido. Aqui nós temos uma outra palavra de Jesus, de que as nossas instituições serão testadas, os nossos estabelecimentos serão testados. Vamos pensar nos nossos casamentos, eles não são testados? Muito. A chuva, o vento forte, vem sobre cada um de nós com características diferentes, mas eles vêm testar, eles vêm provar a edificação nossa. A nível relacional, nossas amizades não são testadas? A nível religioso, as nossas comunidades de fé não são testadas? Batem ventos fortes sobre nós? Vêm chuvas torrenciais sobre nós? Sua vida pessoal não é testada? A sua fé em Cristo Jesus não é testada? Não bate vento, não vem chuva, não sacode, não balança, não vem tsunami, não vem uma tromba d'água sobre a sua vida de vez em quando? E é exatamente isso, queridos. Porque quem estabelece a sua vida sem ouvir as palavras de Jesus, vai construir. Não tenha medo disso. Vai construir. Vai construir casa, vai construir casamento, vai construir filhos, vai construir igrejas, vai construir relacionamentos. Mas no momento em que bater as tempestades da vida, essa construção vai desmoronar. Pergunta: você ouve a voz de Jesus? Aliás, para não ficar muito místico e alguns de vocês dizerem: pastor, eu não sei o que é ouvir a voz de Jesus, eu não sei, eu não escuto assim igual eu estou escutando a sua, então eu não sei muito calibrar meu receptor aqui para eu falar que eu estou ouvindo a voz de Jesus. Jesus tem palavras que, muito mais do que ecoadas, estão escritas. Você lê as palavras de Jesus? E se você lê as palavras de Jesus, elas são interpretadas pelo seu ouvido como? Porque meu segundo ponto para você nessa manhã é que não basta, querido, não basta você ouvir a Jesus se nós não obedecermos a Jesus. Não basta ouvir. E aí você pode dizer o seguinte, e pensa comigo, como que Jesus foi preciso em colocar o que ele colocou aqui? Ele estava falando, os estudiosos imaginam que o Sermão do Monte deve ter sido dividido em alguns dias. Jesus não falaria o tanto que ele falou numa vez só, mesmo porque pela época do ano escureceria mais cedo. Então essas pessoas retornaram para ouvir Jesus. Pensa comigo. Não basta ouvir Jesus se nós não obedecemos Jesus. Porque o que você ouve de Jesus não vai transformar a sua vida.
a menos que você decida obedecer o que Jesus diz que é para ser feito. O construtor prudente, a única coisa de diferente do insensato que ele fez foi aplicar as palavras de Jesus. Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um construtor que, ao edificar a sua casa, criou um fundamento forte sobre a rocha. O prudente construtor fez isso. Mas o problema é que quando as palavras de Jesus são ouvidas, elas são filtradas. Presta atenção. Elas são filtradas por você agora. E elas são filtradas por diversos filtros. A gente decide o que quer obedecer. A gente decide o que é que deve obedecer. Nós decidimos o que é confortável obedecer. E nós decidimos o que é desconfortável obedecer. Nós decidimos o que é, segundo o nosso próprio julgamento, relativo. E nós decidimos o que é absoluto. E baseado nessa miríade de filtros da nossa vida, nós escolhemos como com uma pinça. E fazemos uma seletividade do que devemos ou não devemos obedecer. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Todos nós, esta igreja inclusive, a New Life Church, como qualquer igreja na face da terra, teria uma outra comunidade de irmãos, se vocês e eu, que ouvimos a palavra de Jesus, decidíssemos obedecer a Jesus, conforme a sua palavra, e não conforme o nosso julgamento, o nosso achômetro, a nossa percepção. Você pode dizer amém para mim, querido? E eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, quantos de vocês se veem como meros participantes num teatro da vida chamado igreja, onde há um apresentador de diversas maneiras, alguns cantando, outros orando, alguns falando, dando aviso, outro repartindo a palavra, e a grande maioria são espectadores. Pensa comigo, não precisa responder. Mas aí você pode dizer assim: eu nunca pensei nisso. Pois eu quero dizer que é assim que a grande maioria da igreja vive. Agora, a Bíblia nos diz que todos nós somos sacerdotes de Cristo. Todos nós fomos chamados para repartir de Cristo. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que esse deve ser o procedimento seu, alheio, apático. Não, quantas pessoas, eu, líder de uma igreja, ouço que dizem assim para mim: pastor, eu acho que chegou na hora de eu dar um tempo, de eu descansar do que eu faço na igreja, do que eu trabalho. Presta atenção no conteúdo dessas palavras, irmãos. Prestem atenção. Jesus não disse assim: Manuel, você será meu seguidor e por etapas você vai cumprir uma função de seguidor, mas quando você estiver cansado, você deixa de ser meu seguidor. Então, não existe o seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo. Cristo é visto a partir de mim e de vocês. Não existe espectadores no reino de Deus. Mas por que nós não obedecemos? Porque nós criamos uma infraestrutura que permite o não obedecer. E aí você, no caso, se contenta em saber que tem alguém fazendo. E que esse alguém que faz nos representa. Sim, eu te represento até certo ponto. Mas o sacerdócio universal é dos filhos de Deus, não é do pastor da igreja. O pastor da igreja é também um discípulo de Cristo cumprindo o seu papel. Por que nós não obedecemos então? Porque há filtros. E se esses filtros hoje de manhã, queridos, não forem limpados, alguns deles trocados, presta atenção, nós continuaremos ser o construtor insensato, que está colocando coisas sobre a areia, que num momento vai bater uma chuva, vai vir um vento e vai desabar a construção. Conhecimento precisa se tornar ação. Teoria precisa se tornar prática.
Teologia tem que se tornar vida, não é para ser discutido em círculos teológicos, não é para bater boca, é para tornar-se vida. Por isso, não basta ouvir a Jesus. Eu, e sei que você, conhecemos inúmeras pessoas que dizem assim, mas eu ouço a Jesus. Mas você olha e pergunta o seguinte para essa pessoa, mas você obedece o Jesus que você ouve? E eu acho que a pessoa até te diria que obedece, porque no julgamento dos filtros da sua mente, ela está obedecendo, mas ela está obedecendo um Jesus que foi climatizado, que foi filtrado, que foi transformado num conjunto que te apetece ou que faz sentido para a sua existência. Por isso que eu disse, a New Life ou qualquer outra igreja na face da terra seria outra comunidade, se nós decidíssemos obedecer às palavras de Jesus. Aí você pode dizer, pastor, então vamos fazer isso aqui, mas nunca nós vamos ter todo mundo, vamos? Não. Por que nós nunca vamos ter todo mundo? Porque se nós levarmos em conta o que Jesus falou, vai ser 50-50. Porque ele disse que uns ouviu e obedeceu, o outro ouviu e não obedeceu. Ele não deixou um terceiro time. Mas então vamos pegar que 50% dessa comunidade decida assumir o seu papel? Nós vamos construir fundamentos sólidos, nós vamos edificar famílias sólidas, nós vamos impactar o mundo e nós vamos permanecer sólidos a despeito de todo e qualquer vento ou tempestade que vier na nossa vida. Levante-se, seja você quem obedece, seja você quem ouve as palavras de Jesus e decide no seu coração obedecer. Irmãos, quando eu era adolescente e eu ouvi as palavras de Jesus a primeira vez, de uma forma que elas vieram ao meu coração como uma flecha pegando fogo, e eu levantei a minha mão em um culto quando fizeram um apelo, eu estava dizendo, eu quero obedecer às palavras de Jesus, eu não tinha a menor ideia da extensão, dos desdobramentos, da aplicabilidade que isso teria que ter na minha vida. E louvado seja Deus que não vem de uma vez, porque se vem sobre a cabeça de um menino de 13 anos de idade, uma cena com tudo que ele teria que obedecer e fazer, eu diria não, e acho que a grande maioria de vocês também. Mas sabe, Deus vai revelando a sua palavra nos nossos corações, e Deus vai descortinando os nossos olhos para nós podermos enxergar. Só que à medida que Ele vai descortinando, Ele pergunta, Manuel, você vai obedecer? Não basta ouvir as palavras de Jesus, querido. Não basta vir a uma igreja, não basta dar dinheiro em igreja, não basta fazer orações, não basta saber usar versículo bíblico que você saca no momento da necessidade e joga na cara da situação que aparece, não basta prática religiosa. O Senhor Jesus disse, vocês se lembram do texto da semana passada? Senhor, eles disseram para Jesus, mas no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu curei gente doente, no seu nome eu fiz acontecer, Jesus. Aí Jesus disse assim, engraçado, eu não os conheço, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Você já imaginou que Deus te trouxe aqui nessa manhã, onde você, como muitos não estão, você poderia não estar, para ouvir que não basta você ouvir as palavras de Jesus. Não basta se você não decidir obedecer às palavras de Jesus. Será que você já parou para pensar que Jesus te trouxe aqui nessa manhã para despertar pessoas como nós aqui nessa comunidade, e vocês que estão online, para dizer o seguinte, a partir de hoje, eu quero obedecer às palavras de Jesus. Porque você acha que você está obedecendo. Olha como que isso é tricky, irmãos, como que isso é tênue. Você acha que porque você deu dinheiro na igreja, você obedeceu a Jesus. Você acha que porque você veio aqui no prédio, você obedeceu a Jesus.
Você acha que porque você fez uma oração num momento ou no outro aí no seu dia, você obedeceu a Jesus? Não. Isso são subterfúgios que nós usamos para não enfrentar, para não encarar as reais motivações nossas e para não encararmos e enfrentarmos os reais desafios que nós temos. As palavras de Jesus é para os seus seguidores. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, essa pessoa não entrará em juízo, mas terá a vida eterna. E esse ouvir e crer é evidenciado pela nossa obediência. E há uma ilustração que eu certa vez li sobre obediência, porque falar de obediência hoje é algo muito difícil. Eu faço uma classe, já contei para vocês, e uma das minhas professoras, ela não crê em nada, ela é ateia. E uma vez nós falamos sobre obediência, ela disse assim: isso é um absurdo vocês falarem sobre obediência no século 21. É por isso que tem machismo até hoje. E aí, pensa na bichinha que ficou brava. É por isso que tem machismo, porque o homem acha que a mulher tem que obedecer, porque o pastor, eu sou o único pastor lá, o pastor acha que as pessoas têm que obedecer. Mas veja bem, nesse meio antagônico à obediência, Jesus pede de mim e a você uma única coisa: obediência. E isso não vem só do Novo Testamento, vem do Velho Testamento. Certa vez um rei foi e fez tudo o que Jesus, ou que o Espírito de Deus, o pediu através do profeta para fazer. Mas ele lá no final, pelo filtro que ele tinha, ele decidiu, ao invés de obedecer obedeceu tudo, mas fez uma coisa diferente. E quando ele vem todo feliz, todo auto-justificado, e ele vem falar com o profeta, e o profeta diz assim: você fez as coisas que te foram pedidas? Eu fiz tudo. Aí o profeta diz: mas eu estou escutando um negócio aqui, ó. Eu estou escutando um balido ali de animal, estou escutando um mugido, vou colocar no nosso popular, um mugido de uma vaca. Eu estou escutando um cavalo relinchando, eu estou escutando, sei lá, uma galinha cacarejando. O que é isso então? Mas sabe o que é? Eu decidi que no meio de tanta coisa que tinha, sabe o que eu fiz? Eu peguei o melhor para Deus. Olha o filtro. Estão entendendo, gente? Aí o profeta diz assim: por acaso o Senhor tem mais prazer em que se sacrifique? Porque trouxe para sacrificar para Deus. Deus vai gostar. Olha, eu trouxe um dinheiro aqui para Deus, Deus vai gostar. Eu estou aqui, ó, Deus vai gostar. Estou aguentando esse tempo aqui. Por acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que na obediência? E aí eu me lembrei de uma história, nesse período tão caótico que nós vivemos, que falar de obediência é agressivo às pessoas, da Marinha Real inglesa. Perguntaram um comandante por que o código de obediência é tão rigoroso na Marinha Real inglesa. Por que eles dão tanta ênfase na obediência? Exatamente porque no mundo pós-moderno, obediência é relativo. A gente vê crianças dizendo para pais que não precisa obedecer só porque o pai está dizendo. Porque na minha época, eu falo para o meu filho: você nasceu na época certa. E olha que o Pedro é um doce de filho. Mas eu não sei vocês, tá? Me permita contar só um pouquinho da minha. Eu fui criado numa época que, se meu pai falasse assim: vai fazer alguma coisa, e eu perguntasse por quê, aquilo chamava responder. Você lembra disso? Alguns de vocês? Eu estava respondendo, e a resposta vinha em forma de um currião, que ele desabotoava assim, ó. Entendeu? Então, agora hoje o menino... Aí o Pedro falou: pai, mas e se você não tivesse entendido? Quando eu contava essas histórias para o Pedro, ele falava assim: e se você não tivesse entendido o que o vovô Manuel pediu você para fazer, como é que você ia fazer? Eu falei: filho, você tem que adivinhar, você tinha que adivinhar. Você começava a fazer nem que fosse errado. Mas a última coisa que você fazia era perguntar o porquê do bendito da ordem, não dava. Aí perguntaram para esse comandante, hoje comandante, né? Ele disse assim: deixa eu te contar uma história da época que eu não era comandante. Nós estávamos rebocando um navio, o navio tinha tido problema de motores,
e nosso barco da Marinha Real Inglesa foi socorrer. Então o nosso comandante colocou um cabo de aço muito grosso no navio e no nosso, e nós estávamos rebocando aquele navio muito maior do que o nosso, mas o mar estava muito agitado, o navio era jogado em altas ondas, e quando ele descia ou subia, ele dava arrancos muito fortes naquele cabo de aço, que era muito grosso. O nosso comandante, sendo um homem experiente, atento ao que estava acontecendo, de repente, do nada, ele gritou: joguem-se ao chão! Nós ouvimos um assovio e um vento que passou sobre a nossa cabeça. Uma das torres de comunicação do nosso navio foi cortado como se cortasse uma barra de manteiga com uma faca bem afiada. Aí ele disse assim para o repórter: se naquela hora um dos tripulantes da nossa embarcação tivesse falado assim: jogar no chão para quê? Por que eu tenho que me jogar no chão? Ou se ele tivesse titubeado, conhecem essa palavra? Se ele tivesse vacilado e não obedecesse cegamente o que o capitão gritou, ele tinha ficado sem o seu pescoço, porque o cabo de aço rebentou. Ele falou que o comandante ficava de olho e ele viu quando o cabo de aço estava arrebentando. O cabo de aço rebentou e veio contra a embarcação deles numa velocidade, numa fúria. Irmãos, Jesus pede obediência. Não basta chamar Jesus de Senhor, Senhor. Seja cantando, levantando as mãos, dando dinheiro, celebrando, batendo palma, se você não fizer a vontade do Pai. E aí eu termino com o último, que é o seguinte: então ser cristão não é ouvir as palavras de Jesus. Você não pode dizer: desculpa, eu não quero ser ofensivo a nenhum de vocês, de maneira nenhuma, nem você que está em casa, mas ninguém tem autoridade de dizer: eu sou cristão, se ele não praticar as palavras de Jesus. Porque Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Porque aí nós precisamos lembrar do que Tiago escreve no capítulo 1, versículo 22. O homem que ouve as palavras de Deus e não as pratica é semelhante a uma pessoa que se vê no espelho, que quando sai do espelho esquece a imagem. Esquece a imagem que viu. Não podemos dizer que somos cristãos se nós não praticamos a obediência às palavras de Cristo. Aí nós temos 3 problemas, pelo menos, que eu vou deixar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Primeiro dos problemas: nós confundimos as palavras de Jesus com as palavras da igreja. E eu digo para vocês que em alguns momentos pode ser absolutamente a mesma, mas há momentos que podem ser absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. E eu sei que você pode dizer: então o que eu ouço afinal de contas, pastor? Irmãos, ser de Cristo é ser colocado em uma igreja, numa comunidade. Presta atenção nisso. Isso aqui, vou ter que mudar. Nosso encontro é a reunião dos que foram feitos filhos de Deus pelo Espírito Santo de Deus. E nós aqui nos reunimos para celebrar a Deus, que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, amém? Para nós cuidarmos uns dos outros, para nós edificarmos uns aos outros. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou entregando para vocês aquilo que eu recebi de Deus, para a edificação da vida de vocês. O que você entrega para o outro? Aquilo que você recebeu de Deus para a edificação da vida dele. Nós somos responsáveis uns pelos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos ajudar uns aos outros, nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Isso aqui não é um teatro. Então muitas vezes a voz da igreja não é a voz de Cristo, porque ela pode se tornar uma voz apenas institucionalizada. Porque ela pode se tornar uma voz
que é apenas o que você deseja ouvir e ela deixa de ser a voz profética. Esse é um dos problemas porque nós não praticamos a palavra de Deus. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Por que nós temos que fazer apelos para termos voluntários? Apelos que, diga-se de passagem, é quase que um choro no pé das pessoas. Por quê? Eu vou te dizer como pastor, versão pastoral agora. Porque você quer vir arrumadinho, cheirosinho, bonitinha para a igreja. Prestar um culto ao seu Deus. Olha o que você está dizendo. Vou prestar um culto ao seu Deus. Prestar culto sempre é serviço, gente. Não existe prestar culto sem serviço. O seu prestar culto não é prestar um culto, é receber um culto. Você vem na igreja para receber um culto, arrumadinho, bonitinho, senta. Alguém canta junto comigo ou para mim, porque minha voz não vai muito bem. E o outro faz isso, um cara vem e me explica. E eu volto para casa com a barriguinha cheia de conhecimento, que não vai se tornar absolutamente nada. Por que nós temos que clamar por voluntários? Porque é difícil mexer com certas áreas, vai desgastar. Mas o Senhor Jesus não disse que quem quiser ser o maior, que seja o menor? Que Ele não veio para ser servido, mas para servir? Não foi Ele que mandou a gente colocar o avental, pegar a bacia de água, sentar no pé dos outros e lavar o pé do outro? Não foi Ele? Então, se eu quero ser cristão, me desculpe você, se eu quero ser cristão, não existe outra maneira a não ser seguir o exemplo do meu mestre. Não existe desculpa de que tem gente agressiva, e tem, concordo com você. Não existe desculpa de que eu estou cansado, e é real. Não existe desculpa de que as pessoas não aplaudem, também concordo. Tudo que você falar. Não existe desculpa de porque as pessoas são enjoadas naquele lugar. Não existe, porque você colocou filtro para não obedecer ao seu Senhor, para não obedecer às palavras de Jesus. Segundo problema, nós confundimos a voz de Cristo com os nossos costumes. Então entendemos por prática o que já era feito. E tem várias das práticas que a gente precisa questionar. Várias. Porque não é porque ela é antiga que ela é a expressão da palavra de Cristo. Terceiro problema é que nós confundimos, é porque nós escolhemos, e assim eu termino, o que é conveniente nós obedecermos e o que é conveniente nós praticarmos. Bottom line, queridos, essa é a dificuldade. Nós confundimos o que é conveniente nós obedecermos e praticarmos. Então a gente se torna seletivos. Mas nós não estamos selecionando costumes, nós estamos selecionando a palavra de Cristo. Quem ouve as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram chuvas, e essas chuvas vêm em forma de oposições, de pessoas, de dificuldades, de doenças, de choros, de gritos, de prantos, de acidentes, de circunstâncias, de doenças, de pandemia. Mas a casa ficou lá, porque ela estava estabelecida em algumas coisas. Ela estava estabelecida em obediência, ela estava estabelecida em ouvir, ela estava estabelecida em prática. Que tipo de que tipo de pessoa você é? Você ouve as palavras de Jesus? E se você ouve, você obedece? E se você obedece, você pratica? Você pode dizer assim para mim, pastor, você mesmo agora disse que às vezes o que é falado na igreja pode não ser as palavras de Jesus, e se o que você falou agora não for? Abre a sua palavra, querido. Abre a palavra de Deus, está nas suas mãos. Leia. 1, 2, 10, 15 vezes. Se ajoelhe e diga, Pai, fala comigo. Deus é seu Pai, viu? Ele não é pai meu para falar com você, não. Ele é seu Pai. Deus é o seu Pai, nós somos irmãos em Cristo Jesus.
Ele é seu pai. Eu quero repetir isso para você, Ele é seu pai. Pai, fala comigo. Que escolhas eu tenho feito? Que filtros eu tenho colocado? Ouça dele. Ouça dele. Eu me posicionei apenas como alguém que pode trazer essa palavra a você, mas você deve ouvi-la de Deus. Pai, quais são os filtros que eu tenho estabelecido para a minha vida? E você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai te falar. O Espírito de Deus vai falar com você. A pergunta, novamente, é a mesma. Você vai ouvir? E se você ouvir, você vai obedecer? Você vai praticar? Você fica de pé comigo? Vamos orar um minuto? Feche seus olhos e, em nome de Jesus, desse Espírito maravilhoso de Deus que está nesse lugar, começa agora, você, a dizer: Pai, eu tenho ouvido as palavras de Jesus. Pergunta para você, querido: se eu ouço, eu obedeço e pratico? Deus querido, louvado seja o teu nome, porque não há momento, Senhor, que a tua palavra seja lida, que ela não cumpre o fim para o qual ela foi designado. Não há circunstância que a tua palavra não venha salientar, desafiar. Pai, mas hoje aqui como comunidade nós queremos clamar ao Senhor uma necessidade. Precisamos voltar a ouvir a voz de Cristo, Senhor. As palavras de Jesus precisam ecoar nos nossos ouvidos, Senhor, como a primeira vez. Como aquela multidão que disse: uau, ele fala diferente, como quem tem autoridade. Senhor, e nós precisamos não só de ouvir, mas de obedecer a sua palavra sem filtro, Senhor, sem pressupostos, sem considerações, sem o nosso adendum. E Pai, nós precisamos praticar a tua palavra. Eu oro por esses irmãos e irmãs, Senhor, para que a gente seja praticante da palavra de Deus, cada um de nós, responsáveis diante do Senhor, pela nossa existência, pelo nosso papel, pela nossa posição, pelos dons que o Senhor nos deu, pelo chamado do Senhor na nossa vida, pela marca de Cristo em nós. Oh Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã restabeleça processos de construções sólidas aqui em quem está aqui conosco, Senhor. Processos diários de fundamentações sólidas, porque a maravilhosa notícia, ó Deus, do Evangelho é que se eu ontem lancei um fundamento que não foi bom, hoje eu posso substituí-lo por um melhor. E eu posso lançar fundamentos sólidos hoje. E se ontem tinha areia debaixo da minha casa, hoje pode ter rocha. E amanhã também, e depois de amanhã também. E é isso que eu peço ao Senhor pela nossa comunidade nessa manhã. Levanta um grupo aqui, Senhor, de homens e mulheres que queiram lançar fundamentos sólidos, de acordo com a sua palavra, não de acordo com as insinuações sociais, não de acordo com as propostas de uma
comunidade que nem sempre caminha com o Senhor, não de acordo com uma sociedade desvinculada dos valores do Evangelho, não de acordo com um político, Senhor, ou com a política estabelecida, mas de acordo com as palavras de Jesus. Senhor, por 12 domingos, nós nos assentamos para ouvir as Tuas palavras. Que elas voltem, sejam reescutadas por cada um de nós. Deus, eu oro por uma experiência mística aqui dos nossos irmãos, que é de se verem aos pés de Jesus, e ouçam dele, para eles, com nome, Senhor, com nome. É Jesus dizendo Manuel, é Jesus dizendo o nome de cada um dos meus irmãos aqui. Quebranta-nos, Senhor, para voltarmos a ouvir a voz de Jesus, e que essas palavras elas possam redirecionar a nossa vida a partir deste domingo e daqui a um tempo, Senhor, porque olhando daqui, todos nós estamos edificando alguma coisa, ao meu olhar. E ao meu olhar eu imagino que todos nós estamos edificando a mesma coisa. Mas do olhar do Senhor não é, Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a virar, Senhor, essa cena. E a grande maioria de nós edifique sobre aquilo que não vai cair. A nossa própria fé, Senhor, que é só lavada de um lado para o outro, com essas chuvas tempestuosas dos tempos. A nossa própria fé que se tornou rala, fria, passiva. Acende uma chama, Senhor, em nós nessa manhã. E reaviva dentro em nós o fogo do Teu Espírito, ouvindo as Tuas palavras, obedecendo-as, praticando-as. Irmão querido, que o Senhor, esse Deus que é seu Pai, te abençoe e te guarde. Levante sobre nós o seu rosto, porque nós precisamos conhecê-lo. Nós não podemos conhecer só a religião, só uma igreja. Nós precisamos ver a face de Jesus. Levante sobre nós a sua face, tenha misericórdia de nós. Sobre nós, Ele levante o seu rosto e nos dê shalom, nos dê a paz. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, há de guardar nossas mentes e corações nele, mesmo durante as grandes tempestades da vida, porque estamos estabelecidos sobre uma rocha, e o nome dessa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer amém, querido? Amém.